Saudações, gente, bom dia. Então hoje está sendo um dia bem corrido. Deixa eu até explicar. É porque eu vou por aqui. O antigo lugar que eu trabalhava precisou de mim por uma situação de emergência. Então hoje e sábado eu vou dar umas aulas. Fazia tempo que eu não fazia isso. E eu nem, sabe, a gente perde a paixão por algumas coisas. Mas como é para adultos, aí eu me sinto mais confortável. Então, normalmente isso não seria um problema, né? Só que é o aniversário da minha sobrinha. Tá chegando e não sei se vocês sabem como é que é a dinâmica das pessoas não ricas. Se a gente quiser fazer bolo, docinho, essas coisas, quem tem que fazer é a gente mesmo. Então, minha mãe, apesar de ser uma doceira excepcional, é uma doceira aposentada. Ela não tem muitas condições físicas de fazer essas coisas. Meus irmãos trabalham, tipo, né? Na parte da manhã não rola para nenhum dos dois. Então vou ter que ajudar ela. Inclusive é isso que eu tô indo fazer. Acho que hoje vai ser o bolo, não sei a idade das pessoas, mas nos anos 90 tinha um tipo de bolo muito específico. E minha sobrinha vai fazer 9 anos. Minha mãe resolveu dar para ela um bolo do tipo anos 90. Eu sei que é uma coisa específica, mas dá um certo trabalho, isso é inquestionável. Inclusive foi por isso que eu aceitei as aulas, sabe? Não vai ser uma coisa que, né, vão ser só 6, mas eu vou conseguir o dinheiro suficiente para pagar minha parte na festinha. Então eu tô feliz, né? Hoje à noite e sábado de manhã eu vou ganhar o dinheiro para financiar minha parte na festinha da minha sobrinha. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Bom, introdução feita, coisa nada a ver, né? Ontem eu falei algumas coisas a respeito da situação econômica dos Estados Unidos. Deixei um vídeo de 10 minutos, é muito difícil gravar vídeo de 10 minutos, porque é uma situação complexa. E eu sei que, talvez não esse público, mas é comum que as pessoas queiram resumo, só que não dá para você resumir tudo. Na verdade, acho que esse é um problema grande do mundo atual. Você resumir, é uma espécie de celeridade. Tem um punhado de coisa que você não resume, cara. Você vive, você vivencia, você entende. E não dá para construir compreensão de verdade em 10 minutos. Mas eu tinha que apresentar dados que mostrassem o buraco no qual a economia americana se meteu. Sabe, dados relativos a uma dívida de 124 trilhões de dólares. 124 trilhões de dólares. Cara, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. 124 trilhões de dólares é muito dinheiro. E como eu disse, inclusive no vídeo, pra gente, a dívida, incrivelmente, ela não é o problema. O capitalismo trabalha com dívida. Nesse ponto, ele tem muito em comum com o escravismo romano. O escravismo romano era um sistema também lastreado em dívida, certo? A dívida era fundamental para o funcionamento do escravismo romano. Não é só o trabalho escravo. O trabalho escravo e a dívida. Inclusive, o grande fator que diferenciava historicamente as civilizações orientais do Ocidente é exatamente a questão da dívida. As civilizações asiáticas, Egito, os hebreus, fenícios, os povos da Mesopotâmia, os povos da Anatólia, os povos do Planalto Iraniano, as civilizações asiáticas, elas tinham mecanismos de cancelamento de dívida.
seja em períodos temporais. Os judeus, por exemplo, a cada 50 anos, a escravidão e as dívidas eram canceladas. Mas normalmente, sempre depois de uma grande vitória, de assumir um novo rei, as dívidas eram canceladas. E esse era um papel importante de um rei e um acontecimento muito significativo e necessário para o funcionamento dessas civilizações. Impedir o surgimento de uma elite que controlasse pela dívida a população e a economia, certo? Aí aconteceram duas coisas. Quando você fala o Ocidente, as origens do Ocidente, cara, as origens do Ocidente são escravidão e dívida. Então, como você define o Ocidente? Na sua origem, escravidão e dívida. É muito fácil, os gregos contribuíram com a filosofia e os romanos com o direito. Mas isso é uma bobagem, certo? Os gregos com a racionalidade, a filosofia, uau! E aí você gasta muito tempo e mata muitas árvores para escrever muita bobagem sobre isso. Filosofia, racionalidade, os gregos, o mito. Cara, eu dei aula dessa merda, dessa porcaria por muito tempo. E me dava engulhos, porque eu estava mentindo, eu sabia que eu estava mentindo. Eu tinha consciência que eu estava mentindo. Gente, o papel fundamental dos gregos foi a filosofia, blá, 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 racionalidade, a busca da explicação racional do mundo, Tales de Mileto, blá, 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 os pré-socráticos, né, Parmênides, Heráclito, Demócrito, blá, 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 blá. E aí teve Sócrates, Platão, Aristóteles, blá, 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 blá. Teve Plotino, toda essa merda, cara. Isso é uma merda. O papel dos gregos na civilização ocidental foi a escravização pessoal. As civilizações asiáticas, Egito, Fenícia, hebreus, povos da Mesopotâmia, Planalto Iraniano, eles tinham escravos. Mas não era escravização pessoal. Eram escravos por função específica. Pode parecer estranho, mas alguns dos povos escravizados pelos israelenses, por exemplo, tinham funções muito tópicas, tipo buscar água, certo? Ou, para citar outra civilização asiática, o Egito. Essas civilizações hidráulicas, né? Egito, Suméria, Caldeia, era fazer obras públicas. E a maior parte das obras públicas, na verdade, por exemplo, as pirâmides, a maior parte das pirâmides foi feita com trabalho. O tamanho desse pé de mandioca, a maior parte das pirâmides, a grande parte do trabalho realizado nas pirâmides foi feito com trabalho pago, não com trabalho escravo. O trabalho escravo era muito marginal. Foram os gregos, os indo-europeus, né? E aí especialmente gregos e romanos, mas os gregos, os pioneiros, que criaram a escravização pessoal. Tipo, o escravo não é uma propriedade do Estado, ou ele está submetido a um regime específico de trabalho, muito, né, tipo buscar água ou sei lá o que. Não, o escravo se tornou com os gregos a propriedade pessoal. Todas as conquistas da Grécia, os gregos desenvolveram a filosofia. Claro que eles desenvolveram a filosofia. Eles tinham gente para trabalhar para eles. Cara, eu já morei na roça há muito tempo. Aliás, até antes de eles roubarem meu pedacinho de terra, eu tinha terra. E eu posso garantir para vocês que no Cabo do Enxada você não filosofa. Certo? No Cabo do Enxada há muito pouca filosofia. Muito pouca filosofia. A gente tem que lidar com o mato. E é isso. Certo? Na ponta da foice também não tem muita filosofia. Nem no do cutelo. Os gregos desenvolveram a filosofia porque não tinham que trabalhar. Colocaram outras pessoas para fazer o trabalho para eles. Então a escravização pessoal e não a filosofia é a maior contribuição dos gregos para a civilização ocidental. Não nos enganemos, foi a escravização pessoal. Que os romanos, eu fiz um fio na rede social das tretas, mandei essa parte muito bom, explicando o link profundo entre romanos e a escravidão.
Quando os romanos são um povo afins aos celtas. Os povos latinos são afins aos celtas, os povos itálicos são afins aos celtas. E aos lusitanos. Incrivelmente, os lusitanos, sabe-se hoje por genética, por linguística, por arqueologia, que os lusitanos são mais afins aos itálicos do que aos celtas. E é estranho imaginar que os romanos são primos primeiros de um povo que foi parar 1000 quilômetros de distância, né? E que acabou dando origem a Portugal. Mas é o fato. É o fato. Os lusitanos e os romanos são afins. Estranho. O pessoal da Dácia também, onde hoje a Romênia é afim aos romanos. E não se imaginava isso. Quer dizer, já tinha-se uma ideia, principalmente no caso da Dácia, que deveria haver algum link. E hoje se comprovou. Mas o fato aqui é que lá nas suas origens mais célticas, quando ainda não estava clara a distinção do que era celta e do que era itálico, portanto, uns 1400 anos, os ancestrais dos romanos já praticavam a escravidão. Na verdade, eles tinham um direito tão absoluto sobre os filhos que podiam vendê-los como escravos e podiam alugá-los. E a escravidão por dívida era muito comum e implacável. Então, a história da civilização romana é a história da escravização. Vejam só, fala-se também um punhado de bobagem sobre o declínio do Império Romano. O chumbo, o cristianismo, muita coisa já foi culpada pelo declínio do Império Romano. Menos o que de fato causou o declínio do Império Romano, a baixíssima taxa de produtividade da economia. Como a maior parte do trabalho era escravo, e o escravo não é uma pessoa que tem muita motivação para trabalhar, certo? Como a maior parte do trabalho era escravo, o rendimento do trabalho em Roma era muito baixo. E outra, podendo valer-se de trabalho escravo, os romanos desenvolveram muito pouca tecnologia. Se você pega, por exemplo, a tecnologia dos chineses no século V, antes da Era Comum, e no século V, depois da Era Comum, então um período de 1000 anos, você vai ver uma evolução assombrosa das tecnologias chinesas. Agora, se você pega a tecnologia que os romanos empregavam no século V, antes da Era Comum, e no século V, depois da Era Comum, você vai ver um avanço tecnológico muito baixo. Por que os chineses desenvolveram enormemente tecnologias? E isso é óbvio, né? Muitas das coisas que caracterizam até hoje a sociedade moderna são invenções chinesas. Por exemplo, o papel, né? Ficar no papel. Então, assim, e por que houve grande avanço na China e um avanço muito pequeno em Roma? Porque Roma não precisava de avanço tecnológico, era só recorrer a escravos. Quando cessou a capacidade de conseguir mais escravos, Roma entrou em declínio, pela sua dependência enorme do trabalho escravo e pela sua incapacidade de aumentar a produtividade. Porque, vamos pôr, Roma, a partir da conquista da Dácia, né? Isso foi no segundo século, ou início do terceiro século, não estou me lembrando bem, mas a partir da conquista da Dácia, o expansionismo romano parou. Não tinha mais jeito de avançar pelo norte, porque os pictos e os germânicos já tinham estabelecido, falou assim, daqui vocês não passam. Não tinha mais como se expandir pelo nordeste, porque os partas também já tinham estabelecido, daqui vocês não passam. Não tinha jeito de estabelecer pelo sul, porque o Saara era um limite intransponível, não tinha jeito de se expandir pelo sudoeste, porque os núbios colocaram uma resistência implacável. O Império Romano, uma rainha núbia, colocou uma derrota devastadora para Roma. Não tinha jeito de expandir pelos desertos da Arábia e não tinha jeito de expandir pelo oeste, porque o domínio da navegação deles era muito baixo. Então Roma alcançou o seu máximo. Não tinha mais como se expandir. Cercada por pictos, por germânicos, por partas, por núbios, pelo deserto e pelo Oceano Atlântico. Encontrou o seu limite. E aí, uma sociedade minimamente normal, ela teria feito a produtividade do trabalho crescer. Não podendo dispor de mais escravos, vamos fazer a produtividade do trabalho crescer pela técnica, pela tecnologia.
Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O número de escravos começou a declinar e o trabalho das pessoas rendia cada vez menos. Então, a economia de baixíssima produtividade. A economia romana era de baixíssima produtividade. Se você compara isso, eu não diria com a economia chinesa, que tem uma produtividade bem mais alta, mas o ponto realmente para comparar essa questão da produtividade é a civilização japonesa. 1 hectare de arroz sustentava 20 pessoas. 1 hectare de trigo, nas condições que Roma cultivava, mal sustentava 4 pessoas, certo? Então, a produtividade do trabalho, repito, reitero, reafirmo, baixíssima, porque baseada no trabalho escravo, ela teve um papel crucial no fim do Império Romano. O outro foi o das dívidas. Certo? Mesmo quando o escravismo foi sendo substituído, né, pelo aquilo que viria a ser o feudalismo, a questão das dívidas permaneceu. Roma sempre foi uma sociedade baseada na dívida. A dívida era o fator de coesão da sociedade. O Estado romano servia para garantir a dívida em favor do credor, não do devedor. As sociedades asiáticas, elas estavam do lado do devedor. Por que do lado do devedor? Porque isso impedia o surgimento de uma elite que controlasse o crédito e a oferta de moeda. E, portanto, a disposição econômica da sociedade e da civilização. Quem controlava a economia egípcia era o faraó. Quem controlava a economia suméria era o... como é que ele chama? Patá? Um negócio assim, né? Uma classe mais sacerdotal. Quem controlava a economia assíria, quem controlava a economia caldeia, era o rei. A mesma coisa valia para o Irã, para os persas. O rei controlava a economia. E isso era possível não só pelo auxílio que o clero fornecia. Não, é muito mais complexo que isso. Era porque eles controlavam a classe de usurários. Veja bem, olha só como são as coisas. Nem Grécia, nem Roma tiveram uma classe sacerdotal. Repararam nisso? A classe sacerdotal era importantíssima entre os hebreus, importantíssima entre os egípcios, importantíssima entre os caldeus, entre os persas, entre os elamitas, certo? A classe sacerdotal era muito importante. Em Grécia e Roma, ainda que houvesse sacerdotes, eles não eram uma classe social. Eram pessoas comuns que exerciam determinadas funções em épocas específicas e ocasiões específicas. Não havia classe sacerdotal. Por quê? Porque a classe dos usurários, das pessoas que emprestam dinheiro a juro, das pessoas que endividam os outros, não queria concorrência. Esse é o ponto. E veja, na transição do escravismo para o feudalismo, a grande mudança é exatamente o aparecimento de uma classe sacerdotal. O surgimento dessa classe sacerdotal no feudalismo, representado então pela Igreja Católica, impediu o desenvolvimento da economia escravista e baseada em dívida. Perfeito? Então, veja, o escravismo era um tipo de sociedade baseada na escravidão e nas dívidas. O feudalismo era uma sociedade autossuficiente, né? Uma sociedade autossuficiente, descentralizada, com obrigações desiguais, mas recíprocas. E isso não é possível havendo escravidão e havendo essa sociedade por dívidas. Isso não rolaria. Certo? Não rolaria. É incrível isso. E engraçado, esses detalhes da história passam despercebidos para a maioria dos historiadores. Porque a formação econômica é meio deficitária. A discussão de geografia também tem muita coisa errada, porque as pessoas desconhecem economia. Na verdade, foi por isso que eu estudei economia. Para entender algumas coisas. Me ajudou demais da conta. Sabe? Me ajudou muito.
Então o capitalismo, aí entra a diferença do capitalismo para o feudalismo. No capitalismo, volta a existir uma classe sacerdotal, principalmente entre os protestantes, certo? Claro, tinha entre os católicos, mas o protestantismo, você vê o que é o pastor? É um parasita social, cara. Patese, lembrei o nome da classe sacerdotal suméria, patese. O que é o pastor protestante? Ele é um parasita social. Ah, mas o padre também recebe dinheiro, sim, da igreja, não dos fiéis. Embora possa parecer a mesma coisa, é diferente. Certo? É diferente. O pastor pode almejar a riqueza. Na verdade, esse ponto de você pegar dinheiro dos fiéis é tão importante que a Igreja Universal do Reino de Deus, um dos motivos dela ter sido expulsa de Angola e de um punhado de país, é que ela forçava os seus pastores a fazer vasectomia. Para que o filho não concorresse com a igreja na aquisição dos recursos. Uau! Certo? E aí outra coisa interessante é que o catolicismo originalmente ele tinha uma visão muito negativa da prática da usura. Muito negativa. Quando Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele usa o Geist, o espírito, quase que de maneira irônica. Porque o espírito do capitalismo é a dívida. E veja só, mas e a escravização? Aí foi a grande sacada do capitalismo. Se vocês estudam a relação de escravidão no período romano, vocês vão descobrir que a manutenção do escravo cabia ao senhor. O senhor deveria alimentá-lo, abrigá-lo, vesti-lo. Certo? O escravo não só era caro, como ele exigia uma manutenção também dispendiosa. O capitalismo mata dois coelhos com a cajadada só. Primeiro, o trabalhador assalariado é gratuito. Na verdade, a criação do desemprego é fundamental para que o capitalismo continue existindo, cara. Teve um mano aí, até postei um trecho de vídeo dele, um líder desses motoboys, de verdade, esse que trabalha com motoboy, não aquele que faz arruaça na Bolívia, não, né? O que sai queimando estátua. Tô falando de motoboy de verdade. E ele comenta o seguinte, cara, se a gente tivesse saúde, educação, tivesse pelo menos o básico, a gente não era obrigado a se sujeitar a esse tipo de coisa. E é verdade, o desemprego tem um papel importantíssimo no capitalismo. Veja o Bozo, gente, veja aquele miserável. Veja o próprio Temer, o Fernando Henrique Cardoso. Sabe, o Fernando Henrique Cardoso até trabalhou, apesar de ele ter apresentado com 30 e poucos anos, ele trabalhou uma parte da vida. Né? E o Temer também, de certa forma. Agora, o Bolsonaro nunca trabalhou na vida, ele nunca trabalhou na vida. A vida inteira ele foi um parasita. E colocou os filhos da mesma carreira, né? E vejam só, o que ele fala? A pessoa vai ter que escolher entre ter direito e ter emprego. Essa é a função do desemprego na sociedade capitalista. Você não tem que comprar o escravo. O trabalhador vai correndo atrás de você, atrás de migalha. A escravização, ela tinha um custo muito alto. O trabalho assalariado, não. Você passa todos os ônus para o trabalhador. Foi os capitalistas ingleses que descobriram esse cara, né? Depois os enclosures, né, e tudo mais. O que eles fizeram? Eles passaram a punir a vagabundagem com a morte. Você pune a pobreza. Se você pune a vagabundagem, que não tem emprego, com a morte, os caras vão ter que trabalhar por qualquer coisa, senão vão ser enforcados. E essa era a ideia, você trabalha por qualquer coisa. E aí o trabalhador vai até você, certo? Quantas pessoas não se submetem a trabalhos que elas não gostam, a conviver com pessoas que elas não suportam, em situações que fazem mal para elas. E tem toda essa palhaçada, né? O colaborador, gente, por favor, a família da empresa, por favor.
É sério isso? Que jossa é essa? Perfeito? Então você tem toda essa conversinha porque o capitalista entendeu, já o capitalista inglês, que ele não precisava garantir a alimentação do trabalhador. Ele não precisava garantir o abrigo do trabalhador. Certo? Ele não precisava garantir a vestimenta do trabalhador. Ele podia deixar o trabalhador se fuder, cara. Vá se fuder, morre aí, desgraça. Tô nem aí não, morre. Então, a condição de vida do trabalhador, por estranho que isso possa parecer, é pior do que a do servo na idade feudal, né, na era feudal, do feudalismo europeu. O senhor feudal era um sujeito que vivia do trabalho do camponês, mas o camponês trabalhava pouco mais que a metade que o assalariado hoje, certo? E em relação ao escravo, o trabalhador assalariado trabalha muito mais em condições muito piores. Nossa, Leida, você está falando que o trabalho assalariado é pior do que o trabalho escravo? Sim, sim. A não ser caso você analise situações como a brasileira, né? O escravo brasileiro vive em média 8 anos. Era uma situação única no mundo, pela crueldade e pela perversidade da nossa elite. As pessoas que fazem parte da nossa elite hoje são as pessoas cujos ancestrais escravizaram seres humanos no passado. Ou, no caso dos descendentes europeus do Sul, que assassinaram indígenas, né? A ocupação do Sul, e aí todo mundo fala, ó, aqui tinha uma floresta, chegaram os colonos, né, derrubaram a floresta, transformaram isso aqui numa coisa produtiva. Não, os filhos da puta assassinaram 300 mil indígenas. Então, ó, a floresta, você pode pensar que derrubaram a araucária, que é uma das madeiras mais valiosas do mundo, para fazer papel higiênico. Ok, mas o principal problema é que aqueles filhos da puta mataram 300 mil indígenas, principalmente Caingangue e Guarani. Sabe? Os colonos, né? É isso, eles assassinaram indígenas. É claro que teve a participação do imperador e da república nesse crime. Mas a lógica foi essa. A lógica foi essa, cara. Sabe, a vida do trabalhador assalariado, era pior do que a do trabalho escravo. Não no Brasil, porque no Brasil o que foi feito com indígenas e africanos não havia sido feito. Sabe, para não dizer que nunca aconteceu na história humana, os citas, eles tinham o hábito de vazar os olhos das pessoas que eles escravizavam. Certo? Eles pegavam um indivíduo na guerra ou comprado, acendiam uma espécie de óculos de metal, tipo aquele de marcar gado, colocava na brasa e chegava perto do olho do escravo. E aí, igual acontece com a clara do ovo, o líquido, chama o humor vítreo, né, do olho, também acontecia a mesma coisa. E a pessoa ficava cega. Por quê? Porque os citas não queriam que o escravo se distraísse do trabalho de bater leite para fazer manteiga. Então, talvez com exceção dos citas, não teve na história humana um tipo de escravização mais perversa na história humana do que é levada a cabo pela elite brasileira. Então, quando a gente fala que a vida do trabalhador assalariado era pior do que a do escravo, nós não estamos nos referindo ao Brasil. Porque o caso brasileiro é de uma indecência que não tem par no restante da humanidade. Certo? Mas o fato permanece. O trabalhador escravo trabalhava menos que o trabalho assalariado, vivia melhor, comia melhor. Tinha uma vida melhor do que a do trabalhador assalariado. Certo? A lógica do capitalismo é essa, cara. A gente tem que entender como é que o sistema funciona. Então, quando a gente fala de Ocidente, em vez de, oh meu Deus, o direito, cara, para que serve o direito? Olha a invenção fantástica que foi o direito romano. É a maneira de você impor às classes dominadas, né, os seus valores e colocar eles para trabalhar para você, cara. Você está fudendo todo mundo para garantir os privilégios de uma elite. Olha o Brasil. Não foi o caso de uma mulher, cara, foi jogado um desembargador, escravizou ela, uma senhora negra,
E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não, ela era da família. O argumento do desembargador funcionou, é como se fosse da família. Teve um caso semelhante na Bahia também. Como se fosse da família. Como se fosse da família, analfabeta. Mantiveram ela analfabeta. Quando essa família de filhos de uma morrer, será que essa mulher escravizada, que era como se fosse da família, vai receber parte da herança? Certo? Ou o argumento é como se fosse da família, só serviu para passar a mão na cabeça de juiz que escravizou seres humanos. Então isso é o judiciário, cara. O judiciário brasileiro é lava-jato. O judiciário brasileiro é essas coisas que vocês estão vendo aqui. É para isso que serve a lei. Certo? Roma introduz a lei para fazer prevalecer a iniquidade. Certo? A ignomínia, a desonra, a vergonha. Essa é a lógica, cara. Essa é a lógica. Então, quais as contribuições de gregos e romanos para a civilização? A escravização e a dívida, garantidos pelo direito. É isso. E a gente tem que acabar com essa história.